Mas, professora, e a estrutura da redação do Enem? Tem algo que você pode me dizer, que pode me ajudar a construir esse texto, a adequar esse texto aos critérios da banca? Tem, gente. Na verdade, nós vamos falar aqui de estrutura e não de preenchimento de lacuna, que é o que a galera que ensina aí por fórmula gosta tanto. Lembrando que, com a grade desse ano, as coisas ficaram mais apertadas e as lacunas elas tendem a ser extremamente penalizadas. E a chance de você escrever um texto com lacunas, gente, e por fórmulas, ela é muito grande, tá? Então, é o tipo de coisa que eu não aconselho a fazer. E eu gosto que meus alunos pensem a respeito do texto, para não serem aí meros reprodutores de redação pronta, tá? Então vamos pensar, vamos adquirir essa capacidade crítica, essa capacidade de escrita, que vai ser super utilizada aí depois, durante a universidade mesmo, né? Porque todo mundo vai estar na universidade o ano que vem, Universidade Federal, e entrando com notão de redação do Enem. Vamos lá. Então a gente vai ver uma estrutura, a gente vai pensar numa estrutura juntos. O texto do Enem, o ideal é ter 4 parágrafos. Mas, professora, eu posso fazer de 5? Gente, até pode. Mas pensa aqui comigo. Os parágrafos, eles não podem ser muito curtos para começar e eles têm que garantir o que a gente chama de microestrutura. Um momento de introdução, um momento de desenvolvimento e um momento de conclusão. Como que você vai fazer isso com menos linhas? Para começar. E outra coisa, a redação do Enem, gente, ela não exige que você tenha 1000 conteúdos, 1000 tópicos ali para ser analisado, tá? Um só em cada parágrafo e que esses tópicos eles sejam realmente aprofundados. É isso que mais interessa pra gente aqui. Então não adianta ficar contando o caso da carochinha, demonstrando pro teu corretor que você sabe muito sobre o assunto, que não é isso que vai te dar nota. Então 4 parágrafos é o ideal. O que a gente tem que pensar aqui é também na questão do equilíbrio no número de linhas. Esses 4 parágrafos eles vão se dividir em 1 de introdução, 2 de desenvolvimento, 3 de conclusão. Num total de 30 linhas, a gente tem ali mais ou menos, pessoal, 6, 7, 8 linhas para cada parágrafo. Nunca menos que isso. O que eu não posso, por exemplo, é fazer um parágrafo com 3 linhas e o outro com 10. Isso é o que a gente chama de desequilíbrio e isso também acaba penalizando vocês na hora aí de somar os pontos, tá? Das competências. Inicie todos os parágrafos por conjunções, exceto o parágrafo de introdução, tá? Logicamente, como que a gente começa um parágrafo de introdução com conjunção? Não tem como, tá? Então, todos os outros. O segundo parágrafo, vou fazer um adendo aqui, tá? Há muita dúvida aí com relação ao em primeiro lugar. Professor, eu posso usar o em primeiro lugar? O em primeiro lugar, ele não vai configurar um recurso coesivo de união entre um parágrafo e outro. Ele é um recurso coesivo que denota ali que a sua discussão está começando ali. Então, ele não faz referência ao parágrafo anterior. Ele indica apenas que a discussão, né, proporcionada aí no texto, ela está começando ali. Então, gente, não tem nada de inadequado. O parágrafo, o texto em geral, ele não fica escrito por meio de tópicos, como eu já ouvi por aqui. Então, para com isso, tá? Usem o que vocês estão acostumados. Se você usar em primeiro lugar, você não vai ser penalizado, porque é um tipo de coesão possível, né? Um tipo de construção textual possível. Mas é importantíssimo que todos os parágrafos, exceto a introdução, sejam iniciados aí por conjunção. Os parágrafos devem ter no mínimo 3 períodos, obviamente correspondentes ao momento de introdução, de desenvolvimento e de conclusão. Geralmente, o desenvolvimento ele pode ter mais de um período. E aí o parágrafo, no caso, ele fica com 4 períodos, tá? Mas nunca menos. Porque se tiver menos, a gente não cumpriu a microestrutura. E se a gente não cumpriu a microestrutura, nós vamos ser penalizados aí na competência 3, tá? Então, não adianta a gente ficar pensando que 2 parágrafos vão ser úteis aí para eu tirar nota máxima aí no meu texto, tá? Outra coisa importante, gente, períodos muito extensos. O Enem não gosta desse tipo de construção também, tá? Então, quando, professor, é que um período é legal, assim, 2 linhas e meia, eu acho que é o suficiente para cada período. Ok? Lembrando, o desenvolvimento, ele pode ter 2 períodos, acarretando aí um parágrafo com 4 períodos.
Una os períodos dentro dos parágrafos por conjunções. É o que a gente chama de coesão interfrasal ou intrafrasal. Intrafrasal, gente, no caso de a gente ter ali um período composto, né? Principalmente por coordenação, por subordinação, em que a gente une aí, dentro de um mesmo período, as orações por conjunção. Então, se eu puder unir a introdução ao desenvolvimento por uma conjunção, estabelecendo ali uma relação de sentido, e o desenvolvimento e a conclusão. A conclusão, por exemplo, eu sempre vou iniciar com uma conjunção conclusiva. O Enem adora isso, lembrando que esse uso ele tem que ser diversificado e esse uso também ele tem que ser adequado semanticamente. Então, por exemplo, eu coloquei ali o meu parágrafo de introdução sendo iniciado por um no entanto. Não dá, né, gente? Por mais que haja semelhança fonética ali de um portanto por no entanto ele dá a ideia de adversidade, oposição, e o portanto é que vai dar a ideia de conclusão. Então, a gente tem que ficar esperto no valor semântico que está sendo estabelecido aí por essas conjunções, ok? Vamos lá? Agora, a gente vai pensar na estrutura propriamente dita. Lembrando vocês que eu falei, né, que a gente tem dentro de um parágrafo o que nós chamamos de microestrutura. Por que microestrutura, professora? Estrutura, dentro de uma dissertação, é ter um momento de introdução, um momento de desenvolvimento e um momento de conclusão. Se é micro, esse prefixo ele quer dizer pequeno. O que eu entendo por microestrutura, pessoal? Eu entendo o meu parágrafo. É a unidade mínima aí dentro da macroestrutura, né? Que é o texto inteiro. Na verdade, a macroestrutura ela é composta de várias microestruturas, ok? Então, olha só. Eu tenho que ter um momento de contextualização, que vai consistir num primeiro período, equivalente ao momento de introdução. Depois, o momento de problematização, que vai equivaler ao desenvolvimento desse parágrafo. E, por fim, o momento de tese. A contextualização, independente do recurso que você utilizar, você vai ter a oportunidade de mostrar para esse corretor. Lembra, gente, o corretor não é o corretor do Enem, é isso que vocês têm que ter em mente. Não é o corretor do Enem, não é o seu professor, não é quem leu a coletânea. Essa pessoa simplesmente não sabe do que você vai escrever. É isso que você tem que ter em mente. E a contextualização ela vai servir para colocar esse leitor a par desse assunto. Tá? Ela que vai colocar esse leitor a par desse assunto, ok? Então, a contextualização ela é muito importante aqui dentro. É por isso que a gente fala que ela serve ali como um momento de introdução. Toda a redação do Enem, como nós vimos na aula anterior, ele tem um problema a ser resolvido, né? E como que eu sei qual é esse problema? Ou o problema está de cara ali na frase temática, por meio das palavras que possuem algum juízo de valor, ou ele está contido, gente, dentro da coletânea. A coletânea ela serve para a gente compreender isso também, tá? Então, é aqui que eu vou inserir qual é o problema dentro do tema. Vou mostrar para o meu corretor qual é o problema dentro do tema. O que é muito importante aqui, eu tenho que cuidar para que eu tenha utilizado todas as palavras-chave da frase temática. Por quê? Isso aqui é o que me garante que meu texto não seja tangenciado, tá? Se eu não utilizei as palavras-chave da frase temática, eu vou utilizar aqui na tese. Se eu utilizei as palavras da frase temática antes, tanto na contextualização quanto na problematização, eu posso propor o que aqui? Uma análise, uma discussão a respeito desse tema, sem necessariamente mencionar as palavras-chave da frase temática, tá? Mas cuidem disso. Se eu não mencionei aqui na contextualização e na problematização, eu vou ser obrigada a mencionar na tese. Então, vamos imaginar o tema de 2021. Registro civil, invisibilidade e cidadania. Eu teria que demonstrar essas 3 palavras aqui dentro. Se eu não demonstrei, eu vou ter que construir uma tese de forma tal que eu insira essas palavras dentro aí dessa tese, tá? Então, é bem complexo aqui, tá? São coisas que a gente tem que utilizar, que não pode faltar, que agrada um corretor, porque imediatamente esse corretor, ele se livra, na verdade, de colocar um tangenciamento no teu texto, ok? E o desenvolvimento? Vamos pensar no desenvolvimento 1, que a gente vai chamar de segundo parágrafo. Esse segundo parágrafo, gente, é o parágrafo que a gente vai demonstrar o começo dessa análise que gira em torno da solução de um problema. Então, como que eu posso iniciar?
Se eu coloco uma conjunção do tipo em primeiro lugar, em primeira análise, essa conjunção ela serve para indicar que ali está começando esse aspecto analítico. Se eu coloco dentro desse cenário, eu indico uma relação direta com o que foi dito dentro da minha introdução. Por quê? Que cenário que é esse? O cenário apresentado na introdução. Dentro dessa perspectiva, que perspectiva é essa? A perspectiva que foi apresentada na introdução. Então, a diferença é essa, que esse tipo de conjunção vai fazer uma referência direta ao que foi dito na introdução, né? É uma espécie de continuação. E eu, em primeiro lugar, ele manifesta o quê? Ele vai manifestar que ali está começando uma discussão. Tá? São dois tipos possíveis de texto para o Enem. Você não é penalizado em nenhum dos dois. Acontece que a gente vai pensar agora numa estrutura fixa. Então, aqui a gente coloca a ideia central, vai servir como se fosse uma introdução. É a primeira base ali da tua argumentação. É a primeira ideia que você teve a respeito desse tema. Tá? Então, eu vou mencionar tal assunto aqui. Eu vou explicar como esse assunto acontece e eu vou ilustrar. Ilustrar, exemplificar mesmo. Nesse momento, gente, é muito recorrente o repertório sociocultural. É uma maneira excelente da gente estabelecer essa relação com o repertório e deixar esse repertório super produtivo. Então, o momento de explicação mais a ilustração, eles vão equivaler ao desenvolvimento do meu parágrafo. Lembra da microestrutura? Introdução, desenvolvimento e conclusão? Então, eu uso esses dois artifícios aí para explanar esse desenvolvimento. E, por fim, nós temos a parte da conclusão, né, do meu parágrafo, que consiste no quê? Num aprofundamento, pode ser o efeito social, pode ser a consequência do que foi dito na ideia central. Mas observem o seguinte, tudo que eu disse no meu parágrafo diz respeito a essa ideia central. Tudo isso serve para eu aprofundar o que foi dito na ideia central. Aprofundar, comprovar, explicar. Então, não fiquem aí preocupados, porque eu tenho que colocar eu sei muito desse assunto. Quanto mais eu colocar desse assunto, maior a minha nota. Isso não acontece e gera uma frustração muito grande. Por quê? Porque como que um texto cheio de conteúdo não obteve nota máxima? Acontece que esse texto ele pode ter um monte de conteúdo e pode ser inclusive um texto bom. Se ele não agradar, agrade. Se ele não estiver de acordo com o que o corretor vai procurar dentro do teu texto, esse texto ele não tira uma nota máxima, tá? Então eu preciso ter uma ideia central e tudo o que eu revelo no meu parágrafo vai dizer respeito a essa ideia central. Eu não preciso nem dizer, por exemplo, que esse momento de conclusão, ele tem que ser iniciado por uma conjunção conclusiva. Assim como a tese, no parágrafo anterior. Todo fechamento de parágrafo, ele deve ser iniciado por uma conjunção conclusiva. Terceiro parágrafo, que a gente vai chamar de desenvolvimento 2. Esse parágrafo, gente, ele só tem a ideia de continuação, tá? Então, olha só, quando eu coloco em segundo análise, em segundo lugar, vai fazer uma referência direta ao segundo parágrafo, por quê? Porque lá eu coloquei em primeiro lugar. Então, eu estabeleço essa ligação, né? Se eu coloco um além disso, um ademais, essas conjunções, elas apresentam a ideia de soma, que também vai estabelecer uma relação direta com o segundo parágrafo. Então, o mecanismo de pensamento aqui, ele é diferente do parágrafo anterior, pelo menos de coesão entre os parágrafos, interparagrafal, tá? E aí, professora, e a estrutura? A estrutura é a mesma. Então, eu penso num outro item ali referente a esse tema, né, para esmiuçar, para detalhar. A ideia central, ela vai equivaler ao momento de introdução. Depois, eu explico esse item, como acontece esse item e por que acontece. Aqui a gente entra em discussões de como e por quê, tá? São os dois tipos de relação que são estabelecidas aí com o que for abordado na ideia central. A ilustração, que a gente pode chamar também de exemplificação, que é, novamente, uma ótima oportunidade para se colocar repertório. Professor, eu preciso colocar repertório em todos os parágrafos? Não. Você pode colocar um repertório só no texto inteiro. Mas quanto mais repertório você colocar, maior a sua chance. Mas se você tem uma segurança, você sabe que aquele repertório está legitimado, pertinente e produtivo, sem crise, basta colocar um, tá? E aqui você aproveita e gasta suas linhas aqui, né, para explicação.
E por fim, a conclusão, que também pode ser uma espécie de aprofundamento, uma consequência, o efeito social disso que foi mencionado na ideia central, que também tem que começar aqui com uma conjunção conclusiva. Olha só o que eu falei. Todo fechamento de parágrafo sempre com uma conjunção conclusiva. Tudo isso diz respeito ao que foi mencionado na nossa ideia central. Nenhuma informação a mais. Então, a explicação da ideia central, a ilustração da ideia central, o aprofundamento, o efeito ou a consequência da ideia central, tá? Sem colocar aquele monte de coisa dentro do parágrafo, porque o que acontece? O parágrafo ele fica recheado de informação, mas ele acaba ficando, gente, extremamente raso de conteúdo. Eu demonstro um conhecimento superficial, e não é isso que o corretor do Enem quer. E vamos ao grande parágrafo de conclusão, que a gente vai também chamar de parágrafo de intervenção, onde eu tenho que apresentar mesmo a proposta de intervenção. Se vocês assistiram a aula 1, vocês já perceberam, né, que nós temos aí um momento em que o Enem ele vê você enquanto um protagonista social, um protagonista responsável pela sociedade que você vive, pela realidade que você vive, e você tem que dar conta de apresentar uma proposta de solução para esse problema, proposta de intervenção, de solução para esse problema. Ou seja, eu, governo, não dou conta, né? Mas você, estudante do ensino médio, é bem melhor que eu, então você vai dar conta. É basicamente isso que a gente tem que pensar, tá? Lembrando, gente, que a única prova que exige essa proposta de intervenção. Por quê? Porque a única prova que tem um projeto de texto propositivo, que gira em torno dessa proposta de intervenção. É por isso que é muito recorrente relações de causa e consequência na argumentação. Então, a gente não tem nenhuma discussão muito aprofundada. Por quê? Porque tudo tem que girar em torno dessa proposta de solução. Tá? E como que a gente vai iniciar esse parágrafo? Com conjunções conclusivas, aquelas que a gente também utilizou na tese e no fechamento dos parágrafos de argumentação. A conjunção conclusiva, gente, ela é uma das que a gente mais usa dentro do nosso texto. Então, quanto mais eu souber uma diversidade aí dessas conjunções, melhor para mim. Então, aqui estão algumas, né, as mais usadas, mas aqui dentro do nosso material, vocês sabem que tem uma lista de conjunção para vocês se apropriarem, para não repetir e para não usar com valor errado, tá? Conjunção conclusiva. Então, eu vou começar com uma conjunção conclusiva mais uma frase de efeito. Esse momento vai equivaler ao momento de introdução do meu parágrafo. O que seria essa frase de efeito? Essa frase de efeito, ela fala da necessidade de solução. Por isso é necessário elencar soluções para esse problema. Por isso é necessário caminhos para combater esse problema, tá? Então, é uma frase que vai falar da necessidade de solução. No desenvolvimento, nós vamos colocar os 5 elementos solicitados aí pela grade do Enem. Esse momento é muito importante, né? É o que vai garantir a tua nota aí. Lembrando, gente, a competência 5, né? O critério que dá nota aí para a proposta de intervenção, ele é o critério mais técnico que tem, tá? Então, se ele é o mais técnico que tem, a gente não pode deixar ele passar em branco e perder nota justamente nele, que é o mais fácil, tá? E aí, para não deixar o nosso texto acabando ali na proposta de solução, é interessante a gente terminar ele com uma discussão a respeito de como fica a sociedade depois da solução dada por você. Então, aqui você apresentou uma solução, não apresentou? Então, aqui você vislumbra, né? Ou idealiza uma sociedade. Quando eu falo idealiza, gente, porque o Enem, ele é todo bonitinho, ele tem essa visão bonita, né? É Alice no País das Maravilhas, é a Poliana Moça dando aqui, né? Quem já leu esses livros vai entender o que eu quis dizer. Mas ele idealiza, é como se realmente isso que você falou como proposta de solução realmente deu certo. Então, vislumbra uma sociedade que realmente deu certo em torno disso. Geralmente, essa discussão aqui, ela pode dar nota para você de detalhamento. Detalhamento de que elemento? Detalhamento do efeito, tá? Então, é mais uma chance de você conquistar. Embora eu indique para os meus alunos aqui o fato de os 5 elementos apresentarem aí detalhamento para não deixar tudo às custas desse momento aqui. Por quê? Porque o detalhamento é o que mais tira nota desse candidato, tá? Porque o corretor fica em dúvida ali. Então, para evitar esse tipo de dúvida, vamos detalhar tudo que der. E eu vou ensinar vocês a fazer isso, tá? Vamos pensar aqui nos 5 elementos solicitados. O primeiro deles é o agente. O agente, pessoal, é o responsável pela ação.
Então, é muito importante. Às vezes a gente esquece desse agente, tá? Mas não pode. Outra coisa, cuidado com agente nulo. Todos nós, as pessoas. Isso aqui é agente nulo, não pode. O agente, ele tem que ser uma instituição. E para a instituição ela ser válida, nós temos que começá-la aqui com letra maiúscula. Por quê? Qual que é a diferença? Vamos imaginar a palavra escola, tá? Se eu escrevo escola com letra minúscula, eu me refiro ao espaço físico da escola. Se eu escrevo com letra maiúscula, eu me refiro a espaço físico, corpo docente, aluno, pais, enfim, tudo. Tá? Então, é isso que a gente chama de instituição. A instituição, ela sempre tem um olhar mais abrangente ali, enquanto responsável pela ação de algo, tá? Então, eu vou escrever governo, letra maiúscula, governo federal, estado, escola, família, ONGs, Ministério da Saúde, ó, os dois com letra maiúscula, Ministério da Educação, os dois com letra maiúscula. Aí, vamos à ação. O verbo sempre no presente do indicativo aqui, tá, pessoal? Deve, sempre no presente. Mas o infinitivo deve fazer, deve realizar. Nunca use o tempo verbal que emita uma ideia de dúvida ou hipótese. Aqui eu simbolizei para vocês. O governo deveria, esse iria aqui, esse futuro do pretérito do indicativo, ele dá essa ideia de dúvida, tá? Então, não usem. Ou, se o governo fizesse... O SSE é a marca de pretérito imperfeito do subjuntivo. Também não usem. Por quê? Vocês podem ter ali os 5 elementos bem escritinhos. Se vocês utilizaram o verbo dando essa ideia de dúvida, de hipótese, a nota não vai passar de 2, que é o equivalente a 80, numa escala que vai até 200. Ninguém quer isso, né? Então, sempre o presente, não esqueçam, tá? O Ministério da Educação deve realizar. Ó, presente do indicativo aqui. O presente mais o verbo no infinitivo, tá? É a melhor construção aí para validar essa ação. Modo. Gente, facilita o trabalho do teu corretor. Esse corretor, ele corrige ali 100, 200 textos por dia. Ele já leu um monte de texto. Imagina seu texto no final do dia. Então, quanto mais facilidade você der para esse corretor, maior é a sua chance. O que eu chamo de facilitar para o corretor? Introduzir esse modo com conjunções do tipo por meio de, por intermédio de. Isso aqui, gente, o corretor, ele dá até um alívio, assim, ó, falando experiência própria. Quando ele enxerga o por meio de, ele até respira aliviado, sabe? Por quê? Porque realmente facilita, né? Facilita. O corretor, ele não fica em dúvida, não fica pensando muito se ele vai validar esse modo ou não. E é justamente isso que vocês querem. Vocês querem que esse modo ele seja validado, né? Por fim, o efeito. O efeito também a gente pode ajudar esse corretor com conjunções do tipo para que, a fim de, com o intuito de, com o fito de. Gente, um adendo. Só aqui aparece a palavra conscientização. Então, o governo deve conscientizar. Conscientizar, pessoal, é sempre o produto, o resultado de uma ação. O que foi feito para essa conscientização, tá? Então, conscientizar nunca pode aparecer com verbo. Tá? Nunca vai aparecer aqui por meio de verbo. O efeito sempre pode trazer a ideia da conscientização, porque é justamente o produto, né? Agora vamos ao detalhamento que gera aí tanta dúvida em vocês e também nos corretores. Então, para não perder tempo do detalhamento, né, para não ficar aí sem nota, vamos lá. Facilite para o seu corretor, quanto mais detalhamento, melhor. Olha só esse tipo de detalhamento. É o que a gente chama de detalhamento do agente, né? É o detalhamento do agente. É uma construção apositiva. Toda construção apositiva, gente, ela tem uma ideia de igualdade. Ao mesmo tempo que passa essa ideia de igualdade, a gente acrescenta informações. Olha só, o Ministério da Saúde, órgão responsável pela distribuição gratuita de preservativos. Então, o que a gente tem? O Ministério da Saúde não é esse órgão responsável pela distribuição gratuita de preservativos? Ou seja, o órgão responsável pela distribuição gratuita de preservativos não é o Ministério da Saúde? Então, nós temos uma relação de igualdade aqui, de equiparação, tá? E, ao mesmo tempo, eu acrescento informações a esse agente. É por isso que vale nota de detalhamento do agente, tá? Então, é uma excelente estratégia aí para a gente já começar dando um alívio para esse corretor. Depois, deve realizar palestras.
com representantes de movimentos estudantis. Olha só que interessante. Quem são esses palestrantes? Como serão essas palestras? Lembrando que o local, né, o adjunto adverbial de lugar, ele não vale mais como detalhamento. Então, é melhor a gente visualizar mesmo essas palestras acontecendo e tentar colocar isso no papel sob forma de detalhamento, tá? Por meio da realização de campanhas, como seriam? É a visualização também, tá? Dessas campanhas. Como seriam? Como que a gente faz essas campanhas? Com cartazes, depoimentos de vítimas, enfim. É a gente ver acontecendo, tá? A gente visualiza a ação e visualiza o modo. Duas maneiras excelentes da gente garantir nota de detalhamento nesses itens, tá? Lembra que eu falei da conscientização que aparece só aqui no efeito, ó? Para que haja conscientização da sociedade em torno do problema. Lembra que eu falei também lá no início, ó, vou até voltar para vocês, como fica a sociedade depois da solução dada por você, que a gente tinha que apresentar uma visão totalmente utópica, idealizada, perfeita, e que isso funciona como detalhamento desse efeito? Então tá aqui um exemplo para vocês, ó. Para que haja conscientização da sociedade em torno do problema. Assim, mulheres poderão andar sozinhas sem a preocupação de serem molestadas. Olha que interessante. Aqui a gente está detalhando o efeito, né? O detalhamento do efeito. E olha só, o mais interessante ainda é que esse momento, ele funciona como... Lembra da microestrutura? Nós temos introdução, desenvolvimento e conclusão. Esse momento, ele vai funcionar como a conclusão do meu parágrafo. Ou seja, é por isso que eu tenho que iniciar com uma conjunção conclusiva e eu escolhi o assim aqui nesse caso. Gente, muito, muito fácil. Ah, professora, mas é muita coisa. No terceiro texto que você produzir aí para o Enem, você já vai, na verdade, sacar essa estrutura, já vai estar aí a par dessa estrutura e não vai ter dificuldade nenhuma. Eu estou mostrando para vocês o que é que o corretor olha com relação à estrutura. Então, não adianta vocês fazerem diferente disso. O texto ele pode estar bom, mas ele não vai se encaixar nos padrões de um texto de Enem e não vai adiantar nada. Muitas vezes é essa sensação que a gente tem, né? A gente sai da prova e fala, puxa, eu fiz uma prova, arrasei e tal. A hora que eu vou olhar minha nota, não é uma nota tão satisfatória, não é uma nota como eu realmente queria ter tirado, tá? E acontece justamente por conta disso. Então, pessoal, até a próxima aula.